todos e a todas. Bom dia, Sr. Reitor, Sr. Reitor, Srs. Pró-Reitores, Sras. Pró-Reitoras. É um prazer enorme estar aqui convosco hoje. Aliás, desde ontem que estou aqui na Universidade Federal. Ontem tive a ocasião de falar com a comunidade desta belíssima universidade e hoje tenho convosco, onde estão obviamente muitos amigos já de longa data e portanto sinto-me em família, sinto-me bem. E também porque o vosso trabalho é realmente o trabalho a que eu tenho dedicado mais atenção nos últimos anos. Portanto, penso que estamos aqui para trabalhar no sentido de prosseguir e fazer avançar esse trabalho o melhor possível. Eu acho que a universidade, se não souber interrogar a sociedade a interrogará. A universidade, em cada momento histórico, tem que saber interrogar essa sociedade perante os desafios que a sociedade lhe levanta e, naturalmente, dar respostas. Não são as únicas, haverá outras, mas certamente a universidade não tem possibilidade de não dar uma resposta. Porque se não o der, ela será interpelada, e será interpelada de uma maneira não universitária. Ou seja, a universidade tem a obrigação de ter uma concepção universitária do tempo que passamos hoje. E eu penso que é isso que eu vos queria convocar hoje aqui, é esta ideia de uma concepção universitária. Se puder levantar tem que estar inclinado para poder ter um nível de fala normal. Muito obrigado. Eu penso que nós, aliás, aos Srs. Reitores e as Sras. Pró-Reitoras já nos chamaram a atenção. Hoje nós vivemos um tempo conturbado, um tempo difícil, não apenas no Brasil, estamos no Brasil e obviamente que todos tereis nas vossas cabeças e mentes a situação brasileira, mas a situação é global. É uma situação conturbada, difícil, que passa por uma questão que perturba muita gente e algumas dessas questões deveremos hoje trabalhá-las um pouco. Porquê é que a universidade pública é hoje um alvo de ataque praticamente em todo o mundo? Não é só aqui. É praticamente em todo o mundo nós encontramos que, sobretudo governos conservadores, transformam a universidade no seu alvo preferido. E a universidade não tem tido a capacidade de dar uma resposta eficaz a esta pergunta. Porquê? Porquê é que a atacam? Mas há uma pergunta ainda mais perturbadora que vem de muitos daqueles que a universidade deixou de fora historicamente ao longo dos tempos, que é se merece a pena defender a universidade. Para muitas classes sociais, sobretudo as mais vulneráveis, as classes populares, que sempre estiveram afastadas da universidade, e que, convenhamos, a universidade tratou com algum desprezo e com muita distância ao longo dos séculos, podem perguntar-se, mas merece a pena defender uma universidade elitista, uma universidade isolada, separada da sociedade? E a universidade tem que saber também responder a esta questão. Tem que saber responder a esta questão. Para o fazer, em meu entender, eu acho que gostaria de ver, de falar convosco, de alguma maneira, peço desculpa se alguns de vós, ou algumas de vós, estivestes ontem na minha palestra, eu terei, obviamente, que tratar esse assunto de novo, para depois centrar-me mais nas questões de extensão, que são aquelas que nos ocupam esta manhã. Mas eu, portanto, antes de falar da natureza dos ataques e da natureza da defesa, e já antecipo também, como Sr. Reitor do Instituto Federal, eu também acho que a melhor defesa pode ser um ataque, mas lá iremos. Eu gostaria de vos dar um pouco o contexto, porque é muito importante que a gente saiba em que águas nos movemos.
Nós vivemos um mundo que passa por uma onda conservadora em todos os continentes, nomeadamente na América Latina, na Europa, nas Américas, eu diria, na Europa e na Ásia. Isso é muito nítido. Eu vivo há 35 anos, partilho o meu tempo, metade do tempo nos Estados Unidos e metade do tempo em Portugal. E tenho assistido exatamente ao modo como esta sociedade norte-americana, que eu conheci muito cedo nos meus tempos de doutoramento, evoluiu num sentido muito conservador e hoje vejo que ao nível dos diferentes continentes essa onda está por aí. E talvez o caso mais gritante e talvez mais surpreendente para muitos de vós é uma sociedade aparentemente muito bem organizada, com instituições muito fortes, que de repente entra numa ebulição extraordinária, com um levantamento social aparentemente descontrolado, que é a França neste momento. Não é? E é curioso, porque a França entra neste momento de um certo levantamento de tipo novo, que é difícil se calhar de analisar, em reação a um líder que se apresentou como líder do antissistema, um jovem de 39 anos financeiro, que foi eleito com grande consenso para resolver os problemas da França, e 18 meses depois o povo está na rua a mandá-lo embora. Isto é uma coisa nova, porque, para surpresa, aliás, de muita gente, como é que é possível que tanto consenso se transmute tão rapidamente em tanta rejeição? De alguma maneira, é uma onda de indignação, de uma grande frustração. Muitas esperanças foram postas naquele líder, as esperanças são frustradas e, nesse momento, há uma grande reação. Não? E porquê foram frustradas? É porque esse líder, de alguma maneira, era um líder que se apresentou como antissistema, que tomou algumas medidas que pareciam que efetivamente queriam curar o sistema, mas que não teve dúvidas nenhumas de saber de que lado estava quando eliminou os impostos aos mais ricos, o chamado imposto de riqueza, que era um imposto que existia em França há muito tempo e que Macron resolveu eliminar. Era um homem financeiro, da Rothschild, e obviamente tinha prometido que esse imposto seria. Bem, isso obviamente causou algum problema no orçamento de Estado e essa consequência foi o quê? Foi aumentar os preços da gasolina, como terá notícia. E, portanto, isto é aumentar a toda a gente porque se recusou a tributar os mais ricos. E, como tal, foi essa a guerra social que, de repente, os franceses se deram conta que tinham sido ludibriados, tinham sido enganados. E vieram para as ruas, e já há 11 mortos, pelo menos. A coisa não é propriamente uma coisa de brincar. Portanto, eu penso que nós estamos num momento complexo de ajuste de contas nas sociedades. E esse ajuste de contas passa pelas seguintes características. Primeiro, uma reação a um desprezo enorme das elites pelo povo, das classes populares e até pelas classes médias. Um desprezo, uma arrogância grande, que passa muitas vezes pela própria ostentação da riqueza, que passa pela polarização social entre ricos e pobres. Em segundo lugar, eu penso que há uma agressão económica muito grande sobre as classes populares e mesmo sobre as classes médias, que são as mais problemáticas no contexto. E exatamente essa agressão económica é esta do que vou referir com Macron. Portugal teve entre 2011 e 2015 as mesmas políticas que provavelmente existir aqui no Brasil proximamente, as que estão anunciadas, porque as receitas são globais, com variações nacionais, mas são globais, e portanto, isso significa uma agressão económica, porque aos mais pobres, aos mais vulneráveis, às pensões de aposentações de mais baixo nível, aos salários mais baixos, e, enfim, aos serviços públicos, fundamentalmente. E como sabemos, são as classes populares e as classes médias que mais precisam dos serviços públicos. E, portanto, são esses que são atingidos. Em terceiro lugar, eu penso que há a brutalidade policial. É uma coisa que nós estamos, aliás, viu-se também em França, para não pensarem que eu estou sempre a pensar no Brasil, dou-vos exemplos de outros países, a brutalidade policial foi enorme. E tem sido enorme em todos os contextos em que temos tido estes protestos sociais. Em quarto lugar, é a mentira mediática. Isto é muito óbvio hoje que os grandes meios de comunicação, os mídia, são mentirosos,
São mentirosos por omissão. Isto é verdade, inclusivamente, muito daquilo que transmitem, mas a outra verdade do que não transmitem é absolutamente fundamental para entender o que se passa. E como eu dizia ontem, a análise que já está a ser feita dos motins, que se chamam motins na França, é de gente violenta, quando não houve grande violência. Mas é evidente que a televisão só retratou a violência de algumas manifestantes, mas não retratou a morte de uma senhora de 80 anos abastonada pela polícia, obviamente. Isso nunca apareceu na televisão. É esta mentira por omissão que é sistémica, que é conhecida e que agora se torna muito mais óbvia. Tudo isto está a criar um caldo de cultura de grande descontentamento, uma crise das instituições. As instituições estão no lugar, mas não cumprem as funções para que foram realizadas. Os parlamentos existem, mas não representam efetivamente a diversidade dos países. O sistema judiciário existe para garantir a ordem jurídica, mas de facto produz a desordem jurídica. Há, portanto, uma perversão das instituições que significam quase um fim de era, algo que está a terminar e que é quase caótico, porque estes levantamentos, por exemplo, não têm interlocutores, não têm líderes, por exemplo. Se o Emmanuel Macron quiser negociar com eles, não tem ninguém com quem negociar. Não há líderes. Também não há demandas. O que querem é que ele se demita, ou que haja um referendo, ou que haja uma nova Constituição. Portanto, é uma situação nova, politicamente nova, e nós, nas universidades, que temos a obrigação de estudar estes problemas e de saber que eles nos vão ter um impacto sobre nós, na universidade, temos que ter muito em conta como é que nós podemos lidar com problemas tão complexos quanto estes. Portanto, a situação é realmente uma situação muito complexa, que por vezes há grupos, consoante os tempos, as sociedades passam por tempos diferentes, a direita conservadora, ultradireita ou extrema-direita mesmo, procura aproveitar-se dessa desordem e capitaliza nela, eventualmente será o caso do Brasil neste momento, mas como não tratam os problemas do fundo, como vimos agora no caso da França, essa ilusão tende a ser passageira. Não estou a dizer que o seja no Brasil, gostaria que fosse, obviamente, mas não tenho, como eu sempre digo, os sociólogos são bons a prever o passado, a prever o futuro nunca fazem grande coisa, e portanto eu não faço nenhuma previsão, mas vejo o que se está a passar no mundo, e o que se está a passar no mundo é um ajuste de contas e uma impossibilidade de responder aos anseios das populações, porque o neoliberalismo global é um mecanismo extraordinário, uma máquina de guerra, de transferência de riqueza dos pobres para os ricos. Isso acontece em todo o mundo neste momento. E essa transferência tem, obviamente, diferentes matizes em diferentes países, mas é essa, porque o capitalismo está realmente numa fase da crise da acumulação, porque estamos num interregno entre duas globalizações. A globalização que nos trouxe até aqui, que foi desde 1989, há várias ondas de globalização, desde 1890, esta começou em 1989 e termina agora. Ela termina quando ela assenta-se sempre numa inovação tecnológica que dá grande rentabilidade, que depois cai. E quando cai, a globalização começa a transformar-se em nacionalismos e em rivalidades entre países. Esta globalização foi movida por duas grandes inovações tecnológicas, que foram os computadores pessoais e os celulares. E como todos sabem, e todas sabem, esses produtos agora são baratos. E são cada vez mais baratos. E como tal, não garantem os mesmos níveis de rentabilidade que antes tinham. E, portanto, neste momento há uma crise dessa acumulação e isso vai criar rivalidades entre países. Eu acho que não se entende nada do que se passa no mundo, e nomeadamente na América Latina, sem entendermos a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Essa rivalidade é fatal, é mortal. E porquê que é mortal? Porque estamos num interregno entre duas globalizações e a próxima globalização é uma globalização que vai ter uma inovação tecnológica nova. E que já se sabe qual é essa inovação. É a inteligência artificial, a automação e a robótica. E acontece que a China está muito bem posicionada nesse setor. Os Estados Unidos acordaram tarde demais para o facto de que a China era realmente um grande concorrente, estava muito bem posicionada, sobretudo quando os estudos da CIA, que eu aliás leio sempre religiosamente,
porque são muito bons alguns deles de análise da situação, dizem que em 2030 a China será a primeira economia do mundo. E, portanto, isso soou o alarme e, obviamente, que os Estados Unidos estão desde então numa rivalidade enorme entre a China, com a China e, portanto, tentando isolá-la, neutralizando todos os seus aliados, desde o Irão à Rússia, obviamente, e, como podeis imaginar, os BRICS eram um travão, uma ameaça enorme a essa hegemonia. Era preciso neutralizar essa hegemonia e neutralizá-la de uma maneira brutal. Foi o que aconteceu exatamente no Brasil e essa estava, obviamente, aí. Porquê? Bem, é porque os BRICS, por exemplo, pretendiam criar um Banco Mundial alternativo, que pretendiam que as suas transações pudessem ser feitas através de uma cesta de moedas e não apenas o dólar. Como sabemos, o capitalismo norte-americano que domina assenta fundamentalmente numa grande máquina de guerra, realmente gasta no orçamento de defesa mais do que todos os outros países do mundo juntos em defesa, mas é obviamente o dólar, que não tem o apoio do ouro, como teve até 1971, e tem apenas um apoio, é que todas as transações em petróleo são feitas em dólares. Aqueles que puderem ameaçar que as transações deixem de ser feitas em dólar, estão a ameaçar a economia americana mais do que se pode imaginar. O Saddam Hussein tentou ameaçar, denominando algumas das suas reservas em euros, e sabem o que lhe aconteceu. Gaddafi quis criar uma moeda africana, sabemos o que lhe aconteceu. Os BRICS queriam criar, enfim, estão neutralizados. O Strauss-Kahn, que foi o diretor do Fundo Monetário Internacional, como sabem, quis propor num mês uma nova cesta de moedas internacionais, que não apenas o dólar, para garantir a estabilidade da economia mundial, uma vez que o dólar é demasiado fraco hoje para a sustentar. No mês seguinte foi apanhado com uma camareira num hotel, criou-se um escândalo internacional e desgraçaram, obviamente, e foi neutralizado. Portanto, é uma rivalidade extraordinária que estamos vivendo. Isto é um contexto um bocado complicado, não? Para todos nós. Mas este ajuste não é apenas um ajuste de contas no nosso tempo. A sociedade indigna-se depois e não tem meio, os partidos não dão resposta. Os movimentos, se virem bem o que se passa na França, não foram os partidos, não foram os movimentos sociais. É a gente que não é de partido e que nem nunca foi militante de esquerda e que nunca esteve em nenhum partido e que se calhar nunca se mobilizou nada. São essa gente que está a vir para a rua. São ondas de indignação. Já tivemos em 2011, já tiveram aqui no Brasil de alguma maneira em 2013, mas a situação agora é esta. Mas o ajuste de contas do nosso tempo também tem muito interesse para a Universidade por uma outra razão. É que é um ajuste de contas histórico. Os países que foram objeto e vítimas do colonialismo europeu estão a pedir contas. Certamente terão sabido que, neste momento, muitos países estão a exigir à Europa que devolva os objetos do museu, porque os museus europeus, como sabemos, são todos museus de objetos roubados. E, portanto, estão a pedir que sejam devolvidos. Aliás, devo dizer que alguns deles estão nos museus brasileiros. Pelo menos, segundo a Ministra da Cultura de Angola, acaba de nos dizer, que de quem sou amigo, conheço bem, acaba de nos dizer, publicamente, que está a preparar uma lista dos objetos angolanos que estão em museus portugueses, alguns deles na minha universidade, no Museu de Arqueologia, mas também no Brasil, também na Holanda e também nos Estados Unidos. Portanto, deve haver. Enfim, a roubalheira colonial teve realmente muita, foi global e, portanto, deve haver muito objeto por aí, por todo lado. E, valha a verdade, diga-se que o Emmanuel Macron, com todos os seus problemas, foi um dos primeiros a devolver objetos de museus, nomeadamente as estatuetas do Benin, que são particularmente preciosas para a África, foram já devolvidas ao Benin. Portanto, isto também é um ajuste de contas. É um ajuste de contas do colonialismo, que não é esta a faceta. Eu não vou ter tempo de detalhar muito o que se passa neste domínio, mas é algo que vai certamente tocar muitas cordas numa música de que nós vamos gostar. Até porque esses países estão a ver que a Europa, do modo como trata os refugiados, é de uma maneira absolutamente colonial e vergonhosa. E, portanto, o colonialismo continua sob outras formas, na forma como a Europa
está a tratar o tema dos refugiados. Portanto, a Universidade, perante este contexto, a Universidade é atacada. Quais são os ataques? São três os ataques fundamentais. Eu tenho que detalhar um pouco menos do que ontem detalhei os ataques para poder entrar nas nossas soluções, mas é bom que a gente refira rapidamente. Esses ataques, o primeiro, obviamente, é o que nós chamamos de capitalismo universitário. Decorre realmente de relatórios do Merrill Lynch, já nos anos 90, que declararam que o investimento na universidade, em ensino universitário, o Banco Mundial chama ensino terciário, era um dos mais lucrativos das próximas décadas. Investimento nas universidades e investimento na saúde. E a partir daí há uma grande onda de privatização, de investimento e de privatização das universidades. E é aí que se vai criar a grande onda das universidades privadas em todo o mundo, e a ideia das universidades globais é nesse momento que surge. E é nesse momento que nós estamos, neste momento. Essa fase, a ideia de transformar a universidade num centro de acumulação também de capital, que nós chamamos de capitalismo universitário, teve várias fases. A primeira fase foi que a universidade devia, sobretudo, centrar-se nos perfis profissionais que o mercado precisa, e, portanto, orientados para o mercado. Essa primeira fase não foi muito bem sucedida, porque o mercado é extremamente ágil, a universidade leva tempo a poder formular esses novos perfis profissionais e, muitas vezes, os perfis profissionais que a universidade formou já não eram necessários, porque já eram outros que eram necessários e, portanto, outras formas de profissionalização foram criadas e a universidade foi perdendo um pouco a sua hegemonia na formação. Ainda hoje tem um papel absolutamente central nessa formação de trabalho qualificado, mas não tem hegemonia no sentido que é a única que os fornece, porque muitas das outras dessa formação é feita hoje nas próprias empresas e em outras instituições com uma rapidez extraordinária. Bem, depois teve outras fases, eu não vou detalhar muito porque conheceis muito bem as diferentes fases. Foi a fase de que a universidade devia ser, de alguma maneira, gerida como uma empresa capitalista. A universidade é uma instituição, mas obviamente deve ter regras económicas, e essas regras económicas devem ser a lógica semelhante à das empresas capitalistas, porque vivemos em sociedades capitalistas e é isso que elas devem fazer. Bem, é evidente que isto causou, obviamente, muita turbulência. Foi então que se criaram, obviamente, certos perfis na próprios reitorias, perfis de gestão que não existiam então, bem-vindos, muitas vezes foram bem-vindos, mas por outro lado criou-se um pouco a ideia de que as universidades, se iam ser instituições como empresas capitalistas, deviam sobretudo gerar receitas próprias. E é nesse momento que nós vamos assistir a esse grande movimento de que a universidade deve gerar receitas próprias. Porquê é que deve gerar receitas próprias? Até aos anos 80 a universidade estava confortável. A universidade tinha o financiamento necessário para as suas atividades. Mas a partir dos anos 80 começa a ideia da crise financeira das universidades, que é hoje crónica em todo o mundo praticamente. E portanto a ideia de que as universidades devem criar as suas receitas próprias. Aliás, o ideal do neoliberalismo é que elas não tenham que ser financiadas pelo Estado. É que criem receitas que as sustentem. A Universidade de Madison, Wisconsin, onde eu também trabalho, apesar de ser uma universidade pública, depende apenas em 30% do orçamento do Estado. O resto são receitas próprias. Isto é possível nos Estados Unidos, mas será possível no Bangladesh? Será possível na Índia? Será possível em Portugal? Não é, de maneira nenhuma. Mas esta é a ideia que está aí, no sentido de que deve ser, obviamente, criar as suas receitas próprias. Por outro lado, cria-se um grande movimento, também é outro dos momentos do ataque do capitalismo universitário, é que a universidade deve privilegiar, também na lógica das receitas próprias, deve privilegiar o conhecimento que tenha valor de mercado. Isto é o conhecimento que gera patentes. Todos nós somos a favor do conhecimento que gera patentes. Mas há conhecimento que não gera, nem pode, nem deve gerar patentes. A história do Brasil, a literatura, as humanidades não devem gerar valor de mercado. E, no entanto, as senhoras e os senhores reitores e reitoras que sabem, vão a qualquer universidade estrangeira, às vossas, e o que é que vêem? Vêem o mesmo que eu vejo em Madison, Wisconsin.
Isto é, os departamentos de humanidades estão a fechar, alguns deles, por exemplo, acaba de fechar um que era particularmente caro, de literatura comparada, e, entretanto, estão sempre a surgir novos edifícios da nanotecnologia, de biotecnologia, de biologia, etc., com muito dinheiro, e temos, inclusivamente, hoje universidades onde os professores só aceitam ser professores da universidade se ao seu lado tiverem a sua empresa. A universidade faculta 2 gabinetes, um para eles como professor e outros como empresário, de uma empresa dentro da universidade, com a proteção da universidade. É um mundo novo que está por aí. Não é? Esta segmentação é tremenda e, portanto, para muitos de nós, por vezes, põe-se a questão de saber, quando a gente fala do futuro da universidade, é de saber se a universidade tem futuro. Isto é, se a universidade se transformar numa empresa capitalista, não é aquela universidade que a gente conheceu. É que a gente conhece. E que existe desde o século X, como eu dizia ontem, desde o século IX, se nós tivermos em consideração que as primeiras universidades foram a de Tombuctu, no Mali, hoje, e a Universidade de Al-Azhar, no Egito. Foram essas, e não Bolonha, as primeiras universidades que nós temos hoje. Portanto, este capitalismo universitário tem vindo realmente a gerar um ataque que, obviamente, vai contra a educação pública gratuita, como podereis imaginar, que em muitos países já deixou de existir, inclusive no meu, e, portanto, vai criar muitos problemas à universidade. Mas há realmente um outro segundo ataque, que eu gostaria também de vos referir muito brevemente, que é um ataque mais de disciplina ideológica sobre a universidade. Não é disciplina económica, é disciplina ideológica. E os exemplos que eu ontem dava, exatamente para não referir apenas exemplos brasileiros, ou pensarmos que o Brasil é um caso isolado, apesar de ser muito grande, não é, há uma onda geral. Eu falava da Universidade de Reading, na Inglaterra, onde a obra de um colega meu, sociólogo, Norman Gueras, sobre os movimentos sociais e as lutas sociais, onde tem um capítulo sobre os diferentes tipos de luta, uma delas é a luta armada, dizendo, aliás, que é contra a luta armada, mas também dizendo que em certas situações, se calhar a única luta legítima é uma luta armada. O livro foi proibido pela universidade, ao abrigo de um programa chamado Prevent. Prevenir. Prevenir o quê? Prevenir a radicalização dos estudantes. A Reading vive numa zona onde há muito estudante islâmico, há um grande medo da radicalização islâmica dos estudantes e, portanto, começa a considerar-se que certos livros são inconvenientes. E os bibliotecários devem tomar nota de todos os estudantes que requisitarem aquele livro por tempo que tiver. Isto é preocupante, é censura. Uma colega minha, socióloga jovem, faz um questionário de sociologia sobre estes temas, da luta social e das formas de luta, e como não quer ser importunada pelos seus reitores e pelos seus administradores na sua carreira, leva o questionário à delegacia da polícia para perguntar se alguma daquelas perguntas é politicamente sensível. O que é isto? É censura? Autocensura? É qualquer coisa que não é aquilo para que a universidade se pensa, que é produzir conhecimento livre, independente e crítico. Portanto, há aqui um ataque, digamos, ideológico e disciplinário que é extremamente perturbador, sobretudo para os mais jovens, aqueles que têm a sua carreira, obviamente, ainda em perigo, digamos assim. Portanto, de onde é que vem todo este ataque? Estes ataques são provenientes, fundamentalmente, de um fenómeno que as universidades se deram conta muito tarde. E agora sim, eu penso que agora já sabem isso. Embora nos esteja ainda a ser difícil encontrar a solução. Deram-se conta que deixaram de ser uma prioridade para as elites dos seus países. As universidades públicas, a partir de 1980, 90, em geral no mundo, com diferenças dos países. O Brasil foi uma contracorrente, um contraciclo, a partir de 2003, devo dizer, mas o ciclo geral global é que realmente as elites deixaram de confiar nas universidades públicas e começaram a mandar os seus filhos para as universidades globais. E por vezes fazem isso mesmo ao nível já do ensino médio, já nem confiam no ensino médio nacional.
E os jovens, crianças, vão para o estrangeiro, Estados Unidos ou Europa, fazer esses estudos. Portanto, deixaram de confiar nas suas universidades. Porquê que deixaram de confiar nas suas universidades? Fundamentalmente porque as universidades eram, e sempre foram, os centros onde se produziu um projeto de país. As grandes universidades de cada um dos países são, hoje, sempre muito subsidiárias do projeto de país que foi o conhecimento criado nas universidades. Só que esse projeto de país era excludente. Pois, claro, as mulheres não participavam desse projeto de país, as comunidades afrodescendentes não participavam, os indígenas não participavam. Era um projeto excludente, mas era um projeto de país. Ora, o neoliberalismo não quer projetos de país, porque a economia é global. Porque assenta em dois pilares que não têm fronteiras nenhumas: a internet e o capitalismo global financeiro. Nem o capitalismo financeiro global, nem a internet conhecem ou querem conhecer fronteiras, do que quer que seja. O projeto de país é um estorvo. E como é um estorvo, é muito importante que a universidade não se preocupe com projetos de país. Tem é que saber posicionar-se no mercado global de ensino universitário. E aí surgiram os rankings das universidades. Para que é o ranking das universidades? Ele surgiu fundamentalmente para avaliar o valor de mercado de cada universidade. Porque o objeto, no mercado global, porque o objeto da Organização Mundial de Comércio está suspenso agora, mas é, obviamente, uma das negociações da liberalização dos serviços. Um dos 12 serviços a ser liberalizado globalmente é o serviço universitário. É uma universidade poder vender, por exemplo, um curso de Sociologia, um curso de Química, a outra universidade, por sistemas de franquia. E, portanto, poder vendê-los e, naturalmente, o preço, quer na compra, quer na venda, depende do ranking da universidade. E daí, porque a universidade tem que estar sujeita a uma unidade de medida, porque num mercado global capitalista, em qualquer mercado, tem que haver uma unidade de medida que afira o valor. E o valor é o ranking da universidade, obviamente. Uma universidade é global se o ranking estiver a certo nível. E são poucas as universidades globais. Essas não têm nenhum problema de financiamento. Para nada. A minha universidade, onde eu me doutorei, que é a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, obviamente que não tem nenhum problema financeiro. Nem do Estado, nem dos doadores. Tem sempre cada vez mais dinheiro. Efetivamente não sabem o que fazer com tanto dinheiro. Portanto, não é isso. É a ideia de que só essas universidades é que estão no primeiro, o chamado primeiro tier, o primeiro grupo, o primeiro escalão. As do terceiro escalão são aquelas universidades que vão ter praticamente nenhum financiamento e, sobretudo, não vão ter financiamento para pesquisa. Isto é, só o primeiro e o segundo escalão poderão fazer pesquisa, as do terceiro não terão financiamento para pesquisa. É o que está no horizonte, isto é distópico, isto está no horizonte. Não pode não vir a realizar-se. Agora que há muita cabeça a pensar nisto, que têm cada vez mais poder e há muito tempo, e que de repente, quando afloram nos governos e dizem estas coisas, a gente fica absolutamente estarrecido, ou fica surpreendido, mas isto está a ser pensado desde 1991. Esta transformação do conhecimento universitário em conhecimento privado, que leva em última instância à privatização de grande parte das universidades públicas. E, portanto, a ideia de que afinal eles deviam assumir a serem privadas. Isto obriga, obviamente, se a universidade, para ter um valor de mercado, é fundamental que os seus professores tenham um valor de mercado. E para isso é que os professores são convidados a produzir artigos em revistas, fundamentalmente em inglês, com um fator de impacto X. O fator de impacto é uma mensuração. Acontece que todas essas revistas são em inglês, apesar de haver tanta revista em tantas línguas. Normalmente as de grande impacto são todas inglesas. E 97% delas pertencem a 5 firmas internacionais. Springer, Francis & Taylor, Reuters, etc. É quase uma máfia. Porque, por exemplo, se qualquer de vós quiser, como ainda me aconteceu recentemente, publicar um artigo para acesso livre, eu tenho que pagar à revista para que o meu artigo seja de acesso livre. Senão, cada pessoa que quiser ler o meu artigo tem que pagar $30.
E, obviamente, não me deram nenhum direitos de autor quando eu escrevi, pelo contrário, por pagar. Não é? Portanto, isto é realmente um grande negócio que está neste momento no mundo, e é esse que depois vai aferir quantos professores estão no impacto X, no impacto Y, etc., definirem o ranking da universidade. Portanto, há uma certa proletarização de alto nível dos professores e, obviamente, a seguir os funcionários. Os estudantes são consumidores, e é como consumidores que devem ser tratados. Portanto, isto está, obviamente, no horizonte. Mas, como digo, esta é apenas uma das facetas do ataque. Há um outro ataque, e esse ataque vem de baixo, vem de forças opostas a estas. Vem dos movimentos sociais, das classes populares, que foram, durante muito tempo, excluídas da universidade. E que, no momento em que são incluídas, começam a pôr condições à universidade que nem sempre a universidade comporta. Certamente se lembram do que aconteceu recentemente na África do Sul, onde, de repente, um movimento estudantil de grande porte cria um movimento chamado Cecil Rhodes Must Fall. Cecil Rhodes foi o grande colonizador da África do Sul e um homem que assassinou milhares e milhares de negros na África Austral, hoje África do Sul. Foi patrono dessa universidade, a sua estátua está no centro da Universidade de Rhodes, que é a universidade mais famosa da África do Sul. Os estudantes negros começaram a entrar na universidade a partir de 1996. Mas a universidade deixou-os entrar, mas não alterou o seu currículo, o seu plano de estudos, a história da África do Sul. A universidade não foi descolonizada. E, portanto, um estudante negro que entra na universidade vê que um grande herói nacional é um herói nacional porque matou o seu povo. Isto é um ataque à autoestima e à vivência de um estudante negro ou de um estudante indígena noutros contextos, sem limites. Sem limites. E, portanto, começou um grande movimento de descolonizar a universidade. Aliás, eu recentemente acabei de escrever um livro que está em Cambridge Scholars, publicado nos Estados Unidos, ainda não está publicado em português, com o título exatamente Decolonizing the University. E a razão por que não está em português é porque estou a preparar um capítulo exatamente sobre a Universidade Portuguesa e outro sobre a Universidade Brasileira, porque as minhas análises têm sido, sobretudo, as universidades da Índia e da África do Sul. Mas isto mostra que realmente este movimento não é apenas na África do Sul. Na Universidade de Londres, todos certamente devem ter visto o escândalo que causou recentemente quando estudantes da Universidade de Londres, quase todos eles vindos, ou a grande maioria deles vem do colonialismo britânico, que se insurgiu contra a ideia que nos departamentos de filosofia só há filósofos brancos, mortos, brancos e mortos. Não há filósofos negros, não há filósofos negros, não há filósofos mulheres e não há filósofos vivos. Isso foi um grande escândalo, obviamente, e a partir daí as universidades, isto depois transmitiu para Oxford, e Oxford criou já uma comissão para rever os departamentos de filosofia e os estudos de filosofia em Oxford. Quer dizer, nós estamos realmente num momento de ajuste de contas. Este é também um ajuste de contas que tem a ver com o colonialismo. Porque o colonialismo realmente não terminou com as independências. Mudou, foi de forma. O racismo hoje continua a ser uma das formas que mais presença tem do colonialismo. Eu tenho essa ideia hoje, e tive que a conquistar com muito trabalho e com muito estudo, que ao contrário do que o meu marxismo me tinha dito nos meus primeiros anos de vida universitária, realmente as sociedades não são apenas capitalistas, são colonialistas e são patriarcais. E as três dominações atuam em conjunto. E, portanto, o racismo existe com o sexismo, como exatamente também o capitalismo. São três ataques realmente complicados. E a universidade vai ter que se defender. E como eu dizia, mas será a pena defendê-la? Pergunta muita gente. Gente que tem estado fora da universidade. E nós temos que nos pôr essa questão. Nós temos que transformar a universidade de maneira que muita gente na sociedade pense que vale a pena defender a universidade. Não somos só nós, porque nós somos convencidos, estamos a defender causa própria. Mas nós não somos suficientes. Portanto, a situação da universidade hoje é esta. Perdeu os aliados que sempre teve, foram as elites. E ainda não criou os aliados que vai ter no futuro, que são as classes populares e as classes médias. E, portanto, as universidades públicas, é dessas que estou a falar, têm a necessidade de procurar novos aliados. E esses aliados vão surgir, estão a surgir.
Estão a surgir, mas põem condições. A Universidade, por exemplo, a Universidade da África do Sul, como viram, não pode criar esses aliados entre a comunidade negra se, por exemplo, não alterar os seus programas de história. Não pode continuar a tê-los, se continuar a ter estátuas aos indivíduos que mataram aquele povo. A estátua já lá não está. Os estudantes fizeram um grande movimento e a estátua teve que ser retirada, obviamente. Outra estátua, a estátua de Rhodes, que está em Oxford, vão a Oxford e vão ver o que a Universidade de Oxford, a Universidade de Oxford pôs uma placa ao lado da estátua do Rhodes para contextualizar quem foi este homem. E, portanto, uma ideia de que não era só aquela figura brilhante, mas era outra coisa. Portanto, este ajuste de contas e esta defesa, que eu penso que vai ter que surgir, daí que seja um ataque, porque é uma defesa que exige uma transformação profunda da universidade. A primeira é esta, é que tem que produzir conhecimento relevante para as ansiedades e as inquietações dessas populações. Das populações que estão a ser muito agredidas economicamente, que estão a ser agredidas ideologicamente nas nossas sociedades. E cuja agressão está a ser tomada, ainda há pouco o Sr. Reitor aqui da Universidade Federal falava exatamente, por exemplo, do possível fim do Estado laico. É porque o vazio de alguma ideia ideológica, de um princípio de filosofia política, nunca fica num vácuo. Se realmente desaparece um princípio de filosofia e de ética, outro vem assumir. Porque é que hoje a teologia da prosperidade é tão violenta e tão forte neste continente? Porque um Papa retirou a teologia da libertação. A teologia da libertação era uma força enorme neste continente. A certa altura foi proibida, praticamente. Eu trabalhei com o Nobel da Câmara nos anos 80 e vi o que o Papa polaco João Paulo II fez dele. De maneira nenhuma honrou o trabalho extraordinário que aquele homem fazia em 1980, no Recife. Esse vazio foi ocupado pela teologia da prosperidade evangélica. Não quero ofender ninguém, obviamente, aqui, dessa religião, mas é a ideia que é Deus e eu. Isto é, eu já não preciso da solidariedade de ninguém, porque eu sou um empreendedor de mim próprio. É a teologia da prosperidade, se eu sou rico é porque Deus me abençoou, se eu sou pobre, reze para que Deus me mereça. Basicamente, parece ridículo, mas é assim a mensagem, porque as mensagens que convencem são simples, são como estas. É Deus e eu, que, como certamente viram, em camisetas por todo o lado. Portanto, esse conhecimento importante, relevante para as suas sociedades, é fundamental para que a universidade possa, efetivamente, ter aliados nessas classes. Não é só trazê-los por ações afirmativas, é transformar-se internamente para que eles se sintam em sua casa. Porque, de outra forma, essas pessoas das classes populares, sejam pessoas de classes empobrecidas, sejam negros, sejam indígenas, são corpos sempre fora do lugar. Estão no lugar fora do lugar. Como dizia um grande teórico vosso aqui há uns anos. Não estão no lugar. E isto é tão insidioso que continua na nossa sociedade de uma maneira brutal. Uma das mais minhas brilhantes pós-doutorandas em Coimbra foi a professora Nilma Gomes, ministra da Cidadania e de Igualdade da Presidente Dilma. Eu transmito à Nilma o vosso aplauso. A Nilma Gomes, além de muitas outras histórias, tem esta que é uma maravilhosa. Ainda recentemente estivemos em Buenos Aires, na Claxon, e ela foi vítima de racismo à entrada, mas isso é outra questão. É ela estar com o seu chefe de gabinete à entrada de um evento e o segurança do evento, para que ela ia presidir, obviamente, pede, o seu chefe de gabinete pede ao segurança para deixar entrar a ministra. Ele olha à volta e diz, mas onde é que está a ministra? Porque ela era negra. E como negra não era ministra. Era um corpo estranho. Era um corpo que estava onde não devia estar. Esta ideia de corpo estranho é fundamental para os universitários entenderem que tem hoje entre estudantes e às vezes entre os professores muita gente que está num lugar e que se sente fora do lugar. Que se sente um corpo estranho dentro daquele lugar. E a universidade tem que ser a casa de todos. Para isso, ela tem que alterar-se epistemologicamente. Isto é,
para produzir conhecimento relevante, não pode continuar a ser uma universidade que apenas ensina o conhecimento dos vencedores da história. Tem que ensinar o conhecimento dos vencidos. E esse conhecimento dos vencidos obriga a outras epistemologias. É isso que eu chamo as epistemologias do Sul. São aquelas epistemologias que vão tentar reivindicar a validade e a credibilidade dos conhecimentos populares, dos conhecimentos dos homens, das mulheres, das periferias, das comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, que lutaram contra as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Conhecimentos nascidos nas lutas. Certamente que não tiveram muitas vezes êxito nessas lutas. Mas esse conhecimento é fundamental. Esse conhecimento foi fundamental para eles e é fundamental hoje para nós. Não é só para eles que é importante, é para nós. Como eu ontem explicava na minha palestra, 75% da biodiversidade do mundo que nós hoje tanto queremos preservar está em terras indígenas e quilombolas. Porquê? Porque eles foram os guardiães da natureza. Foram eles que guardaram a natureza. Agora, se nós estamos perante o aquecimento global, que em 2030, se realmente 1,5 graus se consolida e vai se consolidar, pode tornar praticamente invivível em muitas zonas do mundo, os refugiados ambientais vão ser cada vez mais, calcula-se que serão muitos milhões nos próximos 30, 40 anos, bem, então realmente o problema de uma outra atitude perante a natureza não é uma questão, obviamente, dos indígenas ou dos quilombolas, é uma questão nossa. Outra maneira de tratar a natureza. E, portanto, eu acho que é fundamental que a gente comece a olhar para esses conhecimentos. Isso vem da prática e essa prática esteve longe. Porquê? Porque nós estudamos sempre sobre, mas não estudamos com. Não sabemos estudar com os outros conhecimentos, porque, obviamente, e isso para mim é fundamental, a ciência é absolutamente fundamental. Eu sou um cientista social, como é que eu podia falar contra a ciência? O que nós temos que reivindicar é que é um conhecimento válido, mas não é o único conhecimento válido. Há outros conhecimentos válidos. Válidos não segundo critérios científicos, porque senão, segundo critérios científicos, só o conhecimento científico é válido. É uma pressuposição, uma contradição adjecta, não ser de outra forma. Portanto, é por critérios próprios desses conhecimentos, da vida dessas pessoas. E essas articulações entre diferentes conhecimentos são fundamentais se nós queremos poder avançar numa maior articulação da universidade. Isto obriga a uma revolução epistemológica dentro das nossas universidades. É começar a saber dialogar com outros conhecimentos. E, portanto, com outros titulares de outros conhecimentos. Portanto, a extensão hoje, como muitas de vós e vós sabeis, a extensão é fundamental. Nós celebramos agora um centenário do grande movimento de Córdoba que abriu o caminho aos departamentos de extensão, como sabeis, mas estamos a entrar numa segunda fase e vamos propor uma terceira. A segunda fase é o que eu chamo de extensão ao contrário. Não é levar o conhecimento universitário para fora, é trazer o conhecimento não universitário para dentro da universidade, para enriquecer a universidade. Não é para empobrecer, é para enriquecer. E isto é que cria aliados. Isto é que pode tornar que as pessoas da periferia, à volta das vossas universidades, dizem, não pode terminar a universidade porque ela é muito importante para mim. Nós temos que fazer com que as populações entendam que a universidade não vão pela ideologia, vão pelos serviços que nós prestamos a eles e pelo prestígio. Certamente que não saiu na Globo um vídeo que eu vi, que vocês, todos, alguns de vós também vistes, eu vi-o e realmente fiquei bastante impactado, numa comunidade aí do Nordeste perdida, no interior profundo do Brasil, uma comunidade a chorar a partida do médico cubano. Era um vídeo pungente, o senhor numa carrinha, vestido com a camiseta da Federação Brasileira de Futebol, não é? E a população a cantar e a chorar atrás dele porque ele ia-se embora. Era o seu médico. Era o seu médico. Não lá saber se é cubano, se é ideologia, se era um médico. É um médico. Mas a universidade tem que ser isso, tem que estar próxima exatamente disso. E para isso precisa de ser mais capaz de fazer aquilo que eu chamo de ecologia de saberes. O saber universitário e o saber popular.
E eu, da minha prática, tenho sempre dito, e não ontem referi, uma luta em que tenho estado muito envolvido aqui no Brasil, que é a luta contra os agrotóxicos. A luta contra os agrotóxicos é um exemplo claro daquilo que eu tenho proposto como ecologia de saberes. Porquê? Porque nós, nesta luta, temos tido agrónomos, biólogos, engenheiros, que estão ao lado desta luta, com o conhecimento popular dos camponeses, das populações quilombolas e indígenas, que sofrem nos pulmões, nos tumores, na asma, as consequências da pulverização aérea dos produtos químicos, alguns deles proibidos em todo o mundo, como é o glifosato, em várias partes do mundo. Portanto, é exatamente aqui temos uma articulação, obviamente que não podemos pedir ajuda aos agrónomos que são financiados pela Monsanto, porque esses vão nos dizer que não há consequências nenhumas e que o transgénico é a maneira de resolver o problema da fome no mundo. Mas é isso que nós estamos avisados e que temos estudado desde os anos 80. Está aí um livro muito grande chamado Conhecimento Prudente para uma Vida Decente. Foi a minha resposta aos positivistas, onde eu trabalhei durante mais de 30 anos na ideia do pluralismo interno da ciência. Isto é, não há uma maneira única de fazer ciência. Há várias. E foram as feministas, aliás, epistemólogas, que trouxeram essa questão. A diversidade, e é por isso que é natural que o Einstein não tenha nunca aceitado o Heisenberg. A mecânica quântica, ele tinha descoberto a teoria da relatividade. Dois grandes cientistas, mas de pluralismo interno. O que é que a universidade hoje precisa? É um conhecimento pluriversitário, que é o conhecimento do pluralismo interno, mas agora numa nova fase. É o pluralismo externo. É o conhecimento académico, científico e outros conhecimentos. E para isso tem que ter experimentalismo institucional. Temos que ter novas experiências. Nós temos vindo a fazer algumas, que são conhecimentos que são relevantes e que procuram conhecer como. Uma delas foi uma iniciativa que lancei no Fórum Social Mundial em 2003, que é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, e que ias ouvir falar mais disso se houver uma apresentação da rede Sul-Sul de universidades em que estamos a trabalhar. Essa iniciativa, que já hoje realizamos dezenas de oficinas, eu venho de uma no Ceará, para chegar, vindo praticamente do Ceará, fui ao Rio, vim aqui, uma oficina consiste em quê? Em que durante 2 dias nós reunimos um grupo de 40 ou 50 pessoas, 1/3 são académicos, universitários, e 2/3 são líderes, ativistas de diferentes movimentos sociais. Para quê? Para diminuir a distância entre o conhecimento académico e o conhecimento popular e para diminuir os preconceitos que há do movimento em relação a outro movimento. O movimento do MST não gosta do movimento das mulheres. O movimento das mulheres não gosta do movimento indígena, muitas vezes. O movimento indígena tem preconceitos em relação ao movimento negro. Isto é, há uma série de preconceitos entre os movimentos. Nenhum deles gosta do LGBT. Portanto, nós temos que os pôr em contacto e fazer conversas. São rodas de conversa durante 2 dias, em convivência. Está aqui várias pessoas, está aqui a Rayana, que é a pró-reitora da Unifesp, que tem estado comigo em muitas destas lutas e participou em oficinas. E tem sido extraordinário como é que nós somos capazes de juntar conhecimento académico com conhecimento popular e para tratar de quê? De temas que são relevantes para a comunidade ali. Sabem qual foi o tema do Ceará que nos propuseram os movimentos? Água. Eu fiquei surpreendido, é evidente que houve um fórum da água e toda a gente sabe que em 2050, 50% da população mundial vai ter um problema de água potável. Os estudos da ONU estão a dizer, não é? Porquê que era água? Bem, fundamentalmente por causa das 2 indústrias do complexo portuário do Pecém, que é a siderurgia e uma termoelétrica, que estão a contaminar realmente as águas e que gastam, uma delas 800 litros por segundo, 20 horas por dia, durante 7 dias da semana, e a outra 1500 litros por segundo, 20 horas por dia, 7 dias da semana. Dos aquíferos. Para a Constituição brasileira diz que a água é sobretudo para os homens e mulheres e para os animais, e depois para as empresas. Mas não é isso que está a suceder naquele caso. E vigente a ser enterrada viva. É o que nós chamamos de zonas de sacrifício. Eu vejo siderurgias e termoelétricas em todo o mundo, mas têm filtros para evitar a poluição. Ali, aquela gente são quilombolas, são populações indígenas, e é para morrer.
são aquilo que eu chamo a linha abissal. Estão do outro lado da linha abissal nas epistemologias do Sul. Não são gente. Não são considerados verdadeiramente gente. Tal e qual como os refugiados europeus não são verdadeiramente gente. Por isso morrem aos milhares nesse cemitério líquido que é o Mediterrâneo agora. Portanto, não são verdadeiramente humanos. Eu vi casas em parada onde a gente está a varrer o chão e é fuligem de minério de ferro. Ora, a fuligem que está no chão também deve estar nos pulmões. E as pessoas têm asma, e as pessoas estão com tumores e estão a pedir a sua deslocação. Nuvens de fumo imensas, dantescas, que eu nunca tinha visto na descarga à noite daquelas duas empresas. As esteiras do minério de ferro e do carvão correm quilómetros por cima das dunas e das comunidades a céu aberto. Podiam estar fechadas, mas estão abertas. Para que estão a poupar dinheiro? À empresa, obviamente. Portanto, zonas de sacrifício. Ora, uma universidade, que eu falei com os colegas da Universidade Federal do Ceará, que colaboraram, obviamente, nesse complexo, e é muito importante. 11% do PIB do Ceará vem do PCM. Mas não pode ser à custa da morte das pessoas. Isso tem que ser de outra forma. E muitos dos professores, foi curioso, sentiram-se chocados. Porque não sabiam, porque não saem nas notícias, o que está a ser vivido na prática pelas populações. Porque não sai. A universidade tem a obrigação de ir lá saber que os monitores são da empresa e não podem fazer fé pública. Como atualmente sabem que em muitos conflitos ambientais, os monitores da qualidade do ar ou do barulho são montados por empresas, tutelados pela empresa e, segundo as autoridades, fazem fé pública. Não podem fazer fé pública. Tem que haver um controle público desses monitores. De maneira que, tudo para vos dizer que esta é uma experimentação, digamos assim, institucional, onde eu penso que podemos começar a criar novos aliados. Mas elas estão a surgir por todo o lado. Na Universidade do Sul da Bahia, no tempo do Naomar, e penso que isso ainda hoje não acabou, um querido amigo e um grande reitor, um grande inovador deste país, nós temos, como aliás temos na Universidade Federal de Manaus, temos aulas, no caso de Manaus, da Faculdade de Medicina, onde além dos médicos estão os médicos tradicionais a falar com os estudantes sobre a medicina tradicional. Porque ela é tão... A medicina das ervas no Amazonas é tão rica e tão necessária à grande população que os médicos devem conhecê-la também. Ecologia de saberes. 2 tipos de saberes médicos. No caso da Universidade Federal do Sul da Bahia é engenharia naval. Porque realmente quando chegou aqui Pedro Álvares Cabral já havia barcos, aqueles barquitos de pesca costeira, feitos aqui, obviamente, de jangadas, por exemplo, que são um modelo aerodinâmico extraordinário. E não tiveram conhecimento científico para as construir. Então, eu vi aulas de engenharia naval, onde ao lado do engenheiro naval estava o carpinteiro, que sempre construiu os barcos, para explicar como é que se faz uma jangada que resista aos ventos e à posição exata dos ventos naquela região. Um conhecimento popular extraordinário. Portanto, isto é fundamental que a gente tenha, como tenha a necessidade de criar formas não curriculares de atividades. E algumas universidades, ou dou-vos um exemplo, venho agora do Ceará, tenho que falar agora na Universidade Federal do Ceará, só por causa disso. Se viesse do outro lado, de Pelotas, também vi muita inovação interessante em Pelotas. Mas ficamos por aí. Um colégio de estudos avançados, onde trata de temas que não são temas de nenhuma disciplina para o público. Isto é, temas de cursos livres, ao final da tarde, certamente muitas das vossas universidades já têm isso, sobre temas que normalmente as disciplinas não tratam, porque não são temas disciplinares. Por exemplo, a felicidade. A felicidade. E então, os cursos que tiveram, é curioso, porque os que não são cursos, são tardes de conversa, os que tiveram mais êxito, mais presença pública em Fortaleza, foram dois temas absolutamente díspares, mas quem sabe se não estão relacionados. Um foi a felicidade, o outro foi o suicídio. Ora, quando a universidade, num momento deste, em que nós sabemos que em momentos de crise económica e de depressão económica, porque ides passar aqui no Brasil, vão assistir muito provavelmente ao que tivemos em Portugal. A taxa de suicídio, por exemplo, entre os jovens aumentou tremendamente em Portugal a partir de 2011. Porque o jovem fica sem grandes horizontes. Os governos, no caso de Portugal, porque é um país de 10 milhões de habitantes, mandam os jovens emigrar
A grande parte dos nossos enfermeiros hoje estão na Inglaterra, dos nossos médicos, porque a ideia foi privatizar o Sistema Nacional de Saúde, o vosso SUS. O Sistema Nacional de Saúde português era um dos 3 melhores do mundo, mas foi sucateado para ser privatizado. Estamos a reconstruí-lo com muita dificuldade. Não é? Portanto, os médicos, obviamente, foram mandados embora. Não é? Portanto, cada país passa por isto. Isto tem consequências. No sistema da depressão, Portugal passou a ser, recentemente, um dos países da Europa com o maior consumo de ansiolíticos. Isto é, as pessoas não podem lidar com a ansiedade, com os níveis de ansiedade, e medicalizam a sua depressão ou semi-depressão. Portanto, as universidades têm que estar atentas a populações que vão ser cada vez mais frágeis nas suas formas de segurança. E de segurança vital. E, portanto, e para concluir, o que eu vos quero dizer é que seria talvez interessante que esta universidade extensa faça mais 2 coisas. É o que eu acho que esta Universidade da Extensão, a terceira fase que vos quero propor, é a fase da Universidade Intensa. Não é a extensão, é intensa. Que é isto? É que nós, estas UPMS, e que depois, se quiserem no debate, eu posso detalhar, porque já tenho elementos sobre isso recente, não sejam apenas estes encontros que a gente faz, e nós já temos acordos de cooperação, exatamente entre, por acaso é o meu centro que dá titularidade jurídica ao UPMS, às Universidades Populares, porque os departamentos de extensão, para fazerem um convênio com a Universidade Popular, precisam de alguém que tenha personalidade jurídica. Como o UPMS não tem personalidade jurídica, o meu centro, que iniciou essa iniciativa, dá-lhe a personalidade jurídica, formalmente, não tem nenhuma interferência, obviamente, está aqui a Rayane, e nós celebramos exatamente como celebramos já com outras universidades, agora fizemos também com a Católica e com a Federal de Pelotas, por exemplo, recentemente. Portanto, e estamos a realizá-los com a Fiocruz, por exemplo, neste momento também. Portanto, há muitas formas de cooperação que a gente pode fazer, mas a Universidade Intensa, agora, é que as próprias oficinas possam gerar o que eu chamaria pesquisa cidadã. São pesquisas onde colaboram pesquisadores académicos e pesquisadores populares. Nós temos uma primeira iniciativa em que eu participei, ela vem da Fiocruz, de coisas extraordinárias, de trabalho extraordinário, de colaboração, efetivamente, entre um pesquisador da Fiocruz e um pesquisador da população da comunidade, onde esteve a trabalhar sobre os vários temas. E então temos um livro sobre os saberes dos povos das águas, das florestas e dos campos, onde em cada capítulo é escrito por 2 autores, um académico e um popular. E há outras formas que por vezes já não são a escrita, porque normalmente o académico gosta mais de escrever e o pesquisador popular gosta mais de desenhar, ou gosta de cantar, ou gosta de fazer outras coisas. Pois nós temos hoje a possibilidade de fazer relatórios em repentismo, fazer gráficos. Ainda agora no Ceará, nesta UPMS que realizámos, havia 3 relatórios de cada grupo. Um relatório escrito, um relatório gráfico e um relatório musical. Porque há gente que só diz das suas ansiedades cantando. E da sua esperança. Outros desenhando, outras desenhando. Portanto, isto é muito importante que se faça. Isto já é levar, já não só para a atividade, a extensão, é o futuro das universidades, devo dizer. Porque é que garante as alianças. Porque sem alianças a universidade fica no vazio, sem aliados fortes. Portanto, pode ser destruída. Não é? Apesar, em meu entender, ser difícil. Uma coisa que está aqui no nosso mundo desde o século X, é difícil que agora a gente pense que isto é o fim do mundo das universidades. Mas os ataques são muito sérios. O que eu penso, então, é que talvez uma forma desta universidade intensa e deste trabalho seja que as universidades, eu estou aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, que ontem tive essa surpresa quando me foi dito, que estavam a concluir uma semana de estudos sobre a celebração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Excelente. Eu participei em outros lugares no Brasil, também no mesmo, e gostei muito de participar aqui. Toda a minha palestra tem sido sobre os próximos 70 anos da Declaração Universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um produto da Guerra Fria, como sabemos. Há que defender os direitos humanos, mas há que defender os limites também, conhecer os limites dos direitos humanos, porque foi em nome dos direitos humanos que se cometeu muita atrocidade, exatamente, sobretudo durante a Guerra Fria,
onde só havia violações de direitos humanos nos países comunistas. Nos países capitalistas não havia violação de direitos humanos. E, como sabe, os Estados Unidos nunca aceitaram uma comissão que investigasse violações de direitos humanos nos Estados Unidos, porque, por definição, não há violação de direitos humanos nos Estados Unidos. Bem, isto é só para vos dizer que essa declaração tem um passado e, sobretudo, tem que ter um futuro. As universidades devem estar apostadas nos próximos 70 anos. E deviam, eventualmente, tomar várias iniciativas. Quais serão os novos direitos que nós precisamos? Eu proponho-vos três, à luz daquilo que eu vos acabei de dizer, eu proponho-vos 3 novos direitos que vão ser fundamentais nos próximos 70 anos. Primeiro, o direito à natureza. Os direitos da natureza. Os indígenas Quechua dos Andes chamam Pachamama, terra-mãe. Porque são esses que vão garantir, obviamente, o meio ambiente. O segundo é o direito à diversidade cultural, social e económica. Eu não tenho nada, devo dizer, contra a economia capitalista, se ao lado dela puder existir também a economia camponesa, a economia familiar, a economia indígena, a economia da reciprocidade, não a economia da acumulação infinita. Portanto, a diversidade económica, a diversidade cultural e social. E um outro direito, a meu entender, fundamental, que é o direito à memória e à história. Porque muitos grupos sociais, ainda hoje, não têm direito à memória e à história. Quando muito se reconhece que eles tiveram passado, mas nunca puderam definir o seu futuro. O futuro foi definido para eles. O futuro aconteceu-lhes. Não foram eles que fizeram acontecer o futuro. A universidade tem uma responsabilidade de criar isso. Saber que mais pessoas formulem o futuro como seu próprio e, por isso, possam também fazer acontecer o futuro. De outra maneira, eu penso que não é possível que a universidade tenha aliados fortes. É uma agenda complicada, mas nós temos que ser ousados. O nosso reitor disse-nos que a defesa era o ataque, e que está o ataque na minha formulação. Não é o ataque contra ninguém. Contra ninguém. É um ataque para defender a universidade, para criar uma concepção universitária da crise que vivemos e da maneira de a superar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E aí eu vou seguir ordens da minha presidente aqui. Ela falou que a gente vai abrir para 3 perguntas. Já de imediato. E na sequência das perguntas, a gente vai ter a apresentação do projeto Rede Sul-Sul, que foi o que o professor Boaventura comentou. Mas vamos primeiro as perguntas, né? Você se identificou, tá? Ela é rápida, né? Bom dia, professor. O senhor que quer sentar? Acho que sim. Tá bem? Eu sou Maria Malta, sou pró-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer estar ouvindo a sua reflexão, e em especial por conta da importância, né, que o senhor indica na direção de que a extensão é o mecanismo fundamental para essa transformação da universidade. Para nós aqui, pró-reitores de extensão, mas também para o reitor e presidente da Andifes, né, que está aqui presente, é muito importante escutar isso. Né? É muito importante a gente pensar sobre isso. Eu tenho uma pergunta e um sentimento para compartilhar. A minha pergunta é a seguinte: dentro desse contexto, né, de ataques à universidade que você descreveu na sua fala, onde entra a questão da autonomia universitária? Na medida em que o capitalismo universitário, como você descreveu, ele é um ataque frontal à autonomia, ao pensar de maneira crítica e livre que você defendeu. Para nós isso é uma questão fundamental nesse momento. Nós estamos em tempo de escola sem partido, que é um projeto de lei que nos proíbe de falar determinados assuntos em sala de aula. Estamos sendo filmados quando tratamos de determinados temas. Então, a minha pergunta é essa, né? Como manter-se universidade autônoma, pública
e aqui na periferia, gratuita, com certeza, além de socialmente referenciada. E o outro, que é um sentimento, você disse que as pessoas se expressam por várias formas, inclusive cantar, então eu vou compartilhar o meu sentimento dessa forma. Metamorfose de mãe. Quando ele nasceu, ela só queria ser mãe. Quando ele deu o seu primeiro passo, ela só queria ampará-lo. Quando ele falou, ela só queria escutá-lo. Quando ele cresceu, abriu-se nela um abismo. Quando ele se tornou comunista, ela só queria persuadi-lo. Quando a ditadura o levou, ela só queria morrer. Quando ele desapareceu, ela só queria encontrá-lo. Quando a noite o engoliu seu corpo, ela só queria reinventar o dia e acreditar que era tudo mentira. Passou a gritar luzes nos tribunais e nos quartéis, nas praças e nas ruas. E quando comia o pão da amargura e bebia o vinho da ausência, enquanto aprendia a dura pedagogia da militar prepotência, percebeu a metamorfose que acontece naqueles que, buscando os outros, encontram a si mesmos. Hoje, ela não quer mais nem a bandeira da tristeza, nem a impossibilidade da alegria. Ela agora só quer aquilo que seu filho queria. Eu acho que a universidade é o nosso filho e a gente tem que andar, né, nessa direção. Então, esses compartilhamentos e o meu contato. Obrigada. A segunda pergunta. Acho que eu levo. Sou eu? Se identifica. Bom dia a todos e todas. Professor Boaventura Souza Santos. E bom dia. Eu sou a professora Maria Santana. Você me fez chorar, viu, Maria? Está na sua universidade. Da mão aqui, Maria com Maria. Eu sou professora da Universidade Federal do Tocantins, indígena, negra, e estou nessa Universidade Federal do Tocantins há 6 anos como professora. Estar aqui hoje, ouvindo, né, você, ouvindo os meus colegas, me faz refletir o primeiro fórum que eu estive com os colegas, o quanto eu chamei a atenção sobre isso. Ouvir a fala da Maria também me emociona porque é meu dia a dia. Ouvir a Nilma, que é minha companheira, é meu dia a dia. Todos os dias, nós que somos mulheres negras, indígenas, nos sentimos, como diz um aluno indígena para mim, eu me sinto como um intruso. Estamos adoecendo psicologicamente porque a pressão interna e externa é muito grande. Isso foi um aluno indígena da minha universidade. Isso eu sinto todos os dias, nos lugares que estou, quando estou com os movimentos sociais. É a Santana dos índios, é a Santana dos pretos, é a Santana, né, dos movimentos. Não sou eu a Santana, mas eu sinto dor. Dói em mim todos os dias, porque é a minha comunidade, é a minha família. São as pessoas que convivem comigo. Enquanto proreitora de extensão, me sinto péssima, muitas vezes. Me sinto nada, porque eu não consigo fazer muita coisa. Porque a bosta do sistema colonial, desculpa a palavra, é impossível você fazer algo com ele dessa forma. E aí vem a minha pergunta, o que me magoa todos os dias, construindo as políticas afirmativas, como mudar esse sistema dessa maneira? Como fazer a extensão dessa forma? E aí o senhor me traz essa discussão das epistemologias do Sul. Como fazer esse encontro, de fato, se a estrutura da nossa universidade ela é colonial, não consegue mudar? Então, muitas vezes, eu me sinto como falácia o tempo inteiro dentro dessa universidade. Trazer os grupos para dentro da universidade para ficar como espectadores? Trazer os grupos para usurpar, fazer os capião dos conhecimentos deles? Trazer a biodiversidade para fazer tudo isso?
enquanto pesquisadores e muitas vezes extensionistas, então, cansei, sabe, professor? Cansei de falar o mesmo discurso sempre e não consigo romper, porque toda a estrutura da universidade ela é colonial e é impossível muitas vezes mudar. Então, como fazer isso? Se o senhor é o grande teórico, digamos assim, e prático dessa epistemologia do Sul. Porque não dá para a gente pensar em encontro dessa maneira. Há uma, como diz você, uma linha abissal e não dá para se juntar. E aí? O que fazer? Me ajude. É isso que eu estou precisando. Nós, proreitor de extensão, precisamos disso. Alguém que nos diga, pô, faz assim, mas muda dessa maneira. Eu vivo sempre falando para o meu reitor da minha universidade. Às vezes eu me sinto tão só, mas tão só. Porque fica muita falácia. E, na verdade, na prática, eles não estão dentro. As ações afirmativas, não há inclusão, há exclusão a partir das ações afirmativas. Porque você traz os estudantes para dentro da universidade, os meus companheiros, e eles não estão dentro, porque o saber não tem nada a ver, o currículo é poder. Então, como mudar tudo isso? Tem que, ou seja, tirar o estômago para fora, limpar todo o estômago e voltar para dentro. Essa é a minha filosofia. Obrigada. Tem mais uma terceira pergunta, e aí a gente encerra e o senhor começa a Já que não tem ninguém, deixa eu falar. Professor, gostei muito da sua exposição. Chega aí. Renato, FVJM, Diamantina, Minas Gerais. Gostei muito da sua fala. Para ser bem objetivo, esse termo descolonização tem reparado no Brasil, me corrija se estiver errado, que até esse termo tem sido pouco usado, está começando a surgir eventos, até usando essa expressão, recentemente assim, nas universidades, pelo menos as que eu acompanho. Eu queria saber o que o senhor tem visto disso no Brasil. Eu, pelo menos, pessoalmente, até como nos estudos, a gente abriu a abertura com o hino nacional e a bandeira, e eu não me vejo na bandeira e nem no hino nacional. Então, assim, na hora que ele tocou, eu falei assim, quem não se vê no hino nem na bandeira, o que que faz? Eu faço as minhas considerações aqui, mas é só para exemplificar o tanto que nós estamos longe desse processo de descolonização à minha vista, mas só de ver o termo sendo citado, eu já fico contente, mas gostaria que o senhor fizesse uma leitura do Brasil. Na Bolívia, eu acompanho principalmente a área do direito. Na Bolívia, eles alteraram todo o Código Penal, e, obviamente, quem está reclamando disso muito lá é a Igreja Católica, e no Brasil a gente vê que o nosso direito ele é essencialmente cristão. Quem não é cristão e lê as leis brasileiras vai saber o que eu estou falando. Se você é de qualquer religião não cristã, não abraâmica, vamos dizer assim, para ser mais, para estender aos judeus e também aos cristãos evangélicos e católicos, você vai saber o que eu estou dizendo. Se você tem origem religiosa afro-indígena, vamos dizer assim, você vai ver como que as leis são construídas justamente para criminalizar aqueles específicos. É isso, eu gostaria que o senhor fizesse uma visão de como o senhor está vendo esse processo no Brasil, porque na Bolívia eu sei que está em termos de legislação já, mas eu ainda não vi a estátua do advogado, continua lá no São Paulo, lá. Muito bem, então a primeira roda de debate, depois podemos juntar mais perguntas, portanto, se houver tempo, obviamente, por mim tenho todo o gosto de participar e de responder às vossas colocações. Aliás, devo dizer que à luz destas três perguntas já mereceu a pena vir aqui. Se a minha palestra valeu alguma coisa, valeu ter suscitado estas três perguntas. Porque acho que elas vão ao coração dos temas que nós temos para resolver. A primeira pergunta, é evidente que eu não entrei, nem quis em detalhes, por uma questão também de delicadeza, porque obviamente sou estrangeiro, apesar de ser muito solidário com o Brasil, procurei não entrar demasiado nas questões brasileiras que acompanham, obviamente, como qualquer pessoa acompanha. E recentemente vi o último relatório da Escola Sem Partido dos autores que estão proibidos, não? Ou que vão ser proibidos. Realmente é preocupante. Obviamente está Karl Marx, bem, era prevê que estivesse Karl Marx, não? Mas Paulo Freire, E Florestan Fernandes. Florestan, Milton Santos, José Saramago.
Bem, eu comecei a pensar que ainda não tenho o privilégio de estar nesta lista, mas gostaria de estar. Porque em companhia de Tom Chelsea, meu Deus, quem não quer estar nessa lista, não é? Mas devo dizer que é aterrador quando se vê este tipo de coisas. Portanto, a ideia da autonomia é fundamental. Porque a autonomia, a universidade nunca nem podia ser autónoma no sentido de ser totalmente separada da sociedade. A universidade teve um estatuto sempre muito diferente nas instituições públicas, aliás, ela não surge como instituição pública. Bolonha é uma iniciativa da burguesia de Bolonha, precisamente para tentar criar um conhecimento contabilístico, etc., para a classe ascendente que estava a surgir. Mas no momento em que o Estado assume, o Estado reconhece que é uma instituição de tipo diferente, que vai ter diferentes formulações, do século XVII, sobretudo muitas formulações, e até ao século XIX, onde surgem 3 grandes modelos em que as várias universidades do mundo se vão meter. Um modelo da Humboldt, muito centrado na investigação, um modelo napoleónico, que é de alguma maneira o vosso e o nosso, em Portugal também, e o modelo anglo-saxónico. São diferentes modelos de universidade, uns tinham faculdades, outros não tinham, enfim, como sabe. Mas foram diferentes modelos, sempre com a ideia de que esta é uma instituição que tem que ser regida por princípios diferentes, porque produz a consciência do país, porque produz a ligação entre o passado, o presente e o futuro. E realmente esta ligação do passado, do presente e o futuro de uma sociedade, mesmo que seja excludente, e como viram bem nas intervenções anteriores, é extremamente excludente, mas é algo com o qual podemos trabalhar. Agora, se não houver nenhum projeto, se não houver nenhuma articulação entre o passado, quem não tem passado não tem futuro. E exatamente o que se está hoje a tentar fazer é liquidar o passado, apagar a memória das coisas. Para ser totalmente franco, eu penso que no Brasil passa por 2 apagamentos de memória extremamente perigosos nos últimos 30, 40 anos. Primeiro é o apagamento da memória das atrocidades da ditadura, que nunca se fez aqui no Brasil, devido ao tipo de transição que se fez. Não? E por isso hoje os militares podem assumir facilmente a posição de ter uma superioridade moral em relação aos civis. Isto não é possível na Argentina, não é possível no Chile, mas é possível no Brasil. Portanto, há um apagamento de memória que me preocupa, digamos assim. Porque houve terrorismo de Estado, obviamente, nesse período. E o apagamento de memória, que está agora a ser, penso eu, muito forte, é de que tudo o que aconteceu de 2003 até 2014 ou 2015 foi corrupção. Portanto, não houve nada. Não houve Bolsa Família, não houve políticas de educação, não houve novas universidades públicas, não houve 50 milhões de pessoas tiradas da miséria, com todos os problemas que a gente sabe. Não houve nada. Houve apenas corrupção. Essa é a memória. Portanto, as sociedades procuram sempre criar memórias que se adequem aos governantes do dia. As universidades têm que ser o contrário disso. Têm que ser a memória dos vencedores e dos vencidos, obviamente, dessa história. Para reconhecer os erros é preciso saber que houve outras coisas, porque se é só corrupção, compreende? Com todas as críticas que podemos exercer. De maneira nenhuma quero fazer isso. Mas a ideia é de que, se virdes bem, o modelo neoliberal, como ontem dizia aos estudantes, é um modelo de um eterno presente. Um presente que não tem passado nem futuro, é eterno, mas é eternamente obsolescente. Isto é, está sempre a mudar. É um shopping center. O modelo da sociedade neoliberal é o centro comercial. É que quem dentro do centro entra dentro de tudo aquilo, é que tudo aquilo é presente, está tudo aberto ao mesmo tempo, mas há coisas que não se podem perguntar. Não se pergunta o que lá não está, porque nem se lembra. A gente só vê o que lá está, não vê o que lá não está. Não se pergunta quem pode ou não pode comprar. As pessoas podem estar a ver e nada mais. E não se pergunta quem é que não pode entrar. E há muitos que não sequer podem entrar. Portanto, é este presente eterno e eternamente em mutação. As modas sempre mudarem, mas é sempre o mesmo. Mudam dentro do mesmo padrão, sempre. É isto que se pretende. A universidade, ao contrário, é a densidade do tempo presente, passado e futuro. Para isso tem que ter autonomia. Agora, o que é que quer dizer autonomia?
é a liberdade de reconhecer os limites da sua própria autonomia. Isto é, a universidade tem ela própria de que ter a consciência de que é uma instituição com responsabilidade social, porque é um bem comum. Sendo um bem comum, tem uma responsabilidade de servir a sociedade e não apenas servir certos grupos na sociedade. E, portanto, essa responsabilidade não pode ser, de alguma maneira, servida por uma ideia corporativa da universidade que se isola do resto do mundo. Ela tem que estar realmente inserida no seu mundo. E, para isso, precisa de autonomia para conhecer os limites da sua autonomia. Vejam a contradição, mas é exatamente isto. Porque se lhe impõem limites, bem, a universidade pode decidir quem é um bom autor, quem é um mau autor. Agora dizer este autor está proibido e aquilo está proibido é um ataque frontal à autonomia. Mas a universidade pode ela própria decidir quais são os currículos, obviamente os planos de estudo, os temas que devem ser abordados ou que não devem ser abordados, pela comunidade dos seus professores. Agora, é evidente que nós não podemos ter ilusões. Muitos dos inimigos da sociedade que eu falei aqui, do capitalismo e de outros ataques ideológicos, estão dentro da universidade. Não pensem que os inimigos estão lá fora. Os inimigos estão cá dentro. A luta vai ser muito feroz nos próximos tempos. E eu temo que não seja uma luta muito democrática. O poder normalmente democrático, quando atinge certas condições, tende a disputar aqueles que o contradizem de uma maneira não democrática. E quanto mais conservador, mais essa é a tendência. Liquidar o inimigo em vez de discutir com o adversário. Portanto, toma o discurso do ódio, o discurso transforma o adversário no inimigo. A universidade só pode ter adversários e reconhecer adversários. Não pode ser inimigo, porque inimigo é guerra. A universidade é o contrário da guerra. E é por isso que em muitas universidades parte da autonomia é a autonomia da universidade de não aceitar forças policiais sem o seu consentimento dentro do campus. Isto é uma afirmação extraordinária da autonomia. Mas foi muito conquistada por vós. E foi conquistada exatamente devido a toda a experiência da ditadura. É preciso não esquecer isso. Portanto, estas autonomias muitas vezes não são concessões, são coisas que custaram vidas. A minha próxima intervenção dos direitos humanos será em São Paulo na próxima semana e é num instituto cujo nome vos diz exatamente o que eu estou a dizer. É o Instituto Vladimir Herzog. Portanto, eu acho que nós temos de ter consciência de que esta autonomia não é uma autonomia para a universidade fazer o que quer corporativamente, como por vezes vejo que a independência judicial, que eu também estudo porque eu sou um sociólogo de direito, como eu distingo sempre a independência democrática da independência corporativa. A independência dos magistrados é para servirem o país, não é para se servirem do país. E infelizmente em muitos países dá-se essa perversão da independência democrática e a independência corporativa. Portanto, é outra questão que eu tenho estudado bastante em Portugal e inclusive também no Brasil. Quanto à colega de Tocantins, eu entendi mais do que pode imaginar tudo aquilo que me disse. Mas vou-lhe dar uma palavra de esperança porque eu sou um otimista trágico. Quer dizer, eu tenho medo do que vem por aí como secretário, mas eu sou um espinosista. Eu fui muito influenciado pela filosofia de um grande filósofo que perdeu para o Descartes, mas que era melhor que o Spinoza. É que a gente tem duas emoções fortes sempre, o medo e a esperança. Precisamos das duas. Porque medo sem esperança leva-nos à desistência. Esperança sem medo leva-nos a um voluntarismo que pode ser suicida. Não é? Portanto, um certo equilíbrio entre uma coisa e outra. A palavra de esperança é esta, sabe? Quando a gente olha para a universidade num certo momento histórico, a ideia que nós temos é que a universidade é extremamente rígida. E que não evolui. E que não muda. Aliás, se for ver os livros de história da universidade, é muito curioso, eu tenho lido muito dessa coisa. E normalmente a narrativa, a metanarrativa é esta, é que a universidade nunca se autorreforma. Isso acontece com muito político quando chega, quer reformar a universidade, com este argumento. A universidade, por si própria, não se autorreforma. Portugal teve um caso, aliás, famoso, com repercussões, aliás, também no Brasil, nessa altura, partilhados para o bem e para o mal,
esse passado nessa aí, foi o Marquês de Pombal, nomeado no século XVIII, a reforma da universidade, a expulsão dos jesuítas, etc. A ideia de que a Universidade de Coimbra, por si própria, nunca se reformaria. Portanto, isso é verdade. Mas a verdade é que quando a gente olha numa linha de tempo muito mais larga, vemos que a universidade tem mudado muito. A universidade que eu vejo hoje, quando eu, nos anos 90, vinha, 80 e 90, comecei a dar aulas e cursos e palestras aqui no Brasil, não é? E ainda, já mesmo na fase da transição da ditadura para a democracia, 74, 75, já foi possível até dar aulas na PUC, e depois em 80 trabalhar com o Dom Helder Câmara. Realmente eu vi que nós podíamos começar a fazer uma mudança, mas era difícil. Uma das coisas que se dizia antes, nessa altura, porque era um autor muito acarinhado também pela ditadura portuguesa, que era o Gilberto Freire, aliás, um homem de grande valor, não vou de maneira nenhuma pôr em causa agora isso, mas teve uma influência extremamente nefasta com a ideia de que o Brasil era uma democracia racial. E, portanto, a ideia que corria no Brasil foi que o Brasil não havia racismo no Brasil. Quando eu escrevi os meus primeiros artigos na Folha de São Paulo a favor das ações afirmativas, compreendo a sua objeção e já lhe digo o que penso, eu fui atacado por colegas que não eram de direita, foram colegas de esquerda, que escreveram um artigo na Folha contra mim, dizendo assim: o professor Boaventura, o reitor da Universidade Federal, financiou, vindo do René Inquérito, a apresentação do meu livro para ele recitar à capela, portanto sem instrumentação, o seu rap Linha Abissal. Ou seja, a linha abissal em rap, e não nos meus textos. E as pessoas aplaudiram delirantemente, porque é um texto maravilhoso. Vão à página, que já está ao René Inquérito, e vem lá a linha abissal, já está no seu último disco. Eu, neste momento, o que eu vejo é que nós, por exemplo, na universidade há muita coisa que se faz, mas que é pouco visível. Porque não sai nas grandes notícias. Por exemplo, se quer descolonizar a universidade, por exemplo, é bom começar por pessoas que estão a pensar a história do seu país fora da universidade, mas que podem ser trazidos à universidade. Eu trabalho muito com raperos ou rapistas, porque são eles que são a canção de protesto dos nossos tempos. São eles que estão a escrever a história do Brasil vista do outro lado da linha abissal. Vejam os discos, por exemplo, com quem eu trabalho, que era o Gog, de Brasília, que é um grande rapper e um grande amigo, o Rafa Rafuage, de Porto Alegre, por exemplo. O Rafa acabou de publicar um CD, que é um CD maravilhoso, sobre a leitura deles da Guerra Farroupilha, que é uma leitura completamente distinta daquela que é ensinada, onde grupos brancos, rivais naquela guerra, assumem por consenso liquidar os negros, porque não queriam negros livres. Quem é que leu isso na universidade? Claro que houve autores que já falaram, mas não está nos cursos, mas está no rap. Convido mais rappers para a sua universidade. Peço aos professores que deixem entrar os rappers fazer. Hoje, os rapistas estão a fazer, muitas vezes, sessões com estudantes nas universidades. E estão a fazê-los com grande êxito. Fazem saraus poéticos. Portanto, isto é possível. Agora, é preciso um bocado de inovação, estou aqui com líderes, não é? Os líderes das universidades têm que ter um pouco essa capacidade. Não sei, nem sempre é fácil, obviamente, porque, por vezes, posso dizer que tem algum risco. Eu não vejo nenhum risco nisto. É evidente, porque estas coisas não custam dinheiro. Não custam, é preciso a iniciativa, não é? Estamos a mandar embora, se calhar, mas é assim, normalmente, contribuir as minhas sessões, é que eu fico muito tempo. Uma outra coisa que nós estamos a fazer é a articulação entre a universidade pública e as universidades populares, que é outra linha. Não é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que são estas oficinas de que vamos ouvir, se calhar, ainda hoje mais na rede Sul-Sul. São a míriade, a multidão de universidades populares que há neste continente e com as quais nós estamos a tentar fazer uma ligação. A Universidade, a Uniterra, por exemplo, no México, a Escola Floresta Fernandes, a Universidade Transhumante da Colômbia, a Universidade Intercultural Indígena de Popayán, a Universidade das Madres da Praça de Maio. Há uma série de universidades hoje que estão fora do sistema universitário. E nós agora em Buenos Aires juntamos um fórum de universidades públicas e o fórum das universidades populares. Aliás, o fórum das universidades populares fui eu que o organizei
diretamente com um aluno meu de doutoramento brasileiro e que está a fazer o doutoramento comigo, o Érico Morris. E, portanto, se for à página da Claxo em breve, vê esse fórum. E fizemos uma coisa bonita, foi, no final, trazer reitores das universidades públicas a conversar com reitores das universidades populares. Por exemplo, com indígenas, com pessoas das periferias onde estão a surgir as universidades. As universidades estão a surgir como cogumelos por toda a América Latina. As periferias estão a criar universidades. Uma das periferias mais interessantes de Buenos Aires vai criar umas de Zavaleta, e eu prometi que iria lá dar a minha aula inaugural. Portanto, as coisas estão a surgir, como as universidades lhe disseram para descolonizar, é exatamente isto que eu lhe disse dos museus. Por exemplo, as universidades podem apoiar a criação de museus populares nas periferias. Eu tenho apoiado muito um museu, que é o Museu da Maré, que é na favela da Maré do Rio de Janeiro, e que tem hoje um museu extraordinário, muito bem feito, que num galpão que era de uma empresa, a empresa ameaçou expulsá-los. Eu realmente sou um ativista das coisas, achei que era uma injustiça enorme, chamei a atenção do vosso ministro de então, com um amigo pessoal, que é o Juca Ferreira, e disse: isto não pode acontecer. Este museu é um museu que não tem artigos roubados. São os artigos das pessoas da comunidade. E a empresa quer se reapropriar deste grande armazém, um edifício enorme. Portanto, começámos a chamar a atenção que era injusto que a Museu da Maré deixasse de existir. E a Maré, como sabe, é na favela onde viveu a Marielle Franco. E onde nós, que aliás, minha amiga, com quem fizemos depois da morte dela, uma oficina da UPMS para continuar Marielle. Recebemos a notícia há 15 dias que a empresa vai doar o edifício à favela. E, portanto, o Museu da Maré vai estar legal. E, neste momento, a única coisa que estamos a lidar é um grande problema complicado, é que sabe que para receber uma doação no Brasil é preciso muito dinheiro. E a favela não tem dinheiro para receber a doação. Mas há uma organização religiosa da Igreja Católica Internacional que parece que está muito interessada em fazer isso. Isso vai ser oficializado. Portanto, as coisas estão a surgir, os universitários que estão ali são universitários da UFRJ, a Cláudia Rose é da UFRJ e é a presidente do Museu da Maré. E tem estado comigo nas oficinas. Ou seja, há muita coisa que se faz, mas que as pessoas não sabem que estão a ser feitas. Ou seja, a universidade move-se. É como o Galileu quando saiu do julgamento. É por si move. Apesar de tudo, a universidade move-se. E está a mover-se. Portanto, não perca a confiança, mais uma vez. Podemos ter